Oremos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse momento, consagramos ao Senhor, Pai, a nossa vida. Seremos expostos às Escrituras sagradas, ao Evangelho, e que essa palavra de hoje possa trazer transformação nas nossas vidas, Pai. Que a nossa mente seja completamente renovada, que toda resistência à Tua palavra caia por terra, e que o Espírito do Senhor possa operar em nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista de um pastor muito experiente, e foi feita a seguinte pergunta a esse pastor: Pastor, qual é o maior desafio do pastor como responsável pela igreja? E a resposta dele fez muito sentido para mim. Ele falou: o maior desafio de um pastor à frente de uma igreja é administrar egos. Uma igreja ela é feita de pessoas são diferentes, e não somente são diferentes, mas estão espiritualmente em condições diferentes, um mais maduro, os outros menos maduros, mas ele disse isso e aquilo fez com que eu refletisse. Algumas semanas eu estou ministrando uma série de mensagens com o tema Batalha do Ego, e hoje eu vou estar falando a quarta mensagem e última. Eu encerro aqui essa série de mensagens. Se você ainda não ouviu ou deixou de ouvir alguma mensagem dessa série, pode entrar lá no YouTube da Comunidade Teleza e você acessa essa série de mensagens, e ela está lá, Batalha do Ego, episódio 1, é que nem série da Netflix, episódio 2, 3 e agora o 4. E hoje eu quero ler as Escrituras. Abre a tua Bíblia no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, e vamos entrar no capítulo 4 também hoje. Abre a tua Bíblia no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 21 em diante. Diz assim o texto das Escrituras. Quem abriu diz amém. Versículo 21 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 4, Paulo continua o raciocínio da mensagem, dizendo assim: portanto, todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados do mistério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, e nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe, diga orgulhe, a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna vocês diferente de qualquer outra pessoa? Ou que vocês têm que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Entenda o contexto, por que Paulo está escrevendo isso. Paulo, ele entende e descobre que a igreja de Corinto está passando por uma crise muito grande. Vários problemas se manifestam na igreja de Corinto, inclusive pecados.
E Paulo escreve a carta aos Coríntios justamente para ajustar, orientar aquela igreja a caminhar segundo a vontade do Senhor. E Paulo, ele descobre que existe uma divisão muito grande. E a primeira coisa que Paulo começa a tratar, dentre tantos pecados que a igreja de Corinto está cometendo, ele começa a ir direto na fonte do problema. Ele entende que há uma divisão, há um ambiente, faccionado, o grupo tal, a panela tal, um ambiente partidário, cada um querendo fazer parte de um partido. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então ele entende que o ambiente está muito complicado. E aí Paulo começa a querer tratar com isso. O capítulo 3, ele inicia dizendo: olha, vocês, eu não posso falar muito como espirituais com vocês, porque vocês ainda são muito imaturos. E ele começa a tratar a imaturidade, começa a ir na fonte dos problemas daquela igreja. E ele fala: olha, já era para vocês estarem em outra condição, mas vocês ainda são muito imaturos. E uma das manifestações da imaturidade espiritual de alguém é a questão do orgulho, do partidarismo e do ego. O que na verdade Paulo precisa tratar ali é o ego. Como eu disse, a história desse pastor que diz que o maior desafio de um pastor é lidar com os egos dentro da igreja. E é justamente isso que Paulo está tendo que enfrentar, mas ele trata isso de forma muito cirúrgica. E aí ele começa justamente a falar sobre isso. No capítulo 3, no versículo 21, ele fala: olha, portanto, ninguém se glorie em homens. E aí ele começa falando, olha, ele traz todo um contexto, um entendimento, dizendo: olha, não é para que vocês se sintam orgulhosos. Eu sou orgulhoso porque eu sou de Paulo. Não, eu sou orgulhoso porque eu sou de Apolo, e assim por diante. E aí Paulo precisa tratar exatamente essa questão, o ego daqueles irmãos de Corinto. Eu quero falar um pouco sobre autoestima. Nós hoje vivemos em uma época onde isso é muito falado, muito discutido, muito trabalhado, e nós muitas vezes entramos nessa questão. A crença hoje comum, em questão do que diz respeito à autoestima, ou seja, a pessoa tem uma autoestima, uma baixa autoestima. Existe uma crença hoje, popular, comum, de que as pessoas agem mal por conta de uma autoestima baixa e por terem uma valorização muito baixa de si mesmo. Então, justifica, às vezes, o homem agredir a mulher, porque ele teve uma infância muito complicada, e isso gerou uma autovalorização muito negativa de si mesmo, e ele se tornou um homem de baixa autoestima, e ele, por conta disso, justifica agredir a sua esposa no momento que ele se sente desvalorizado por ela. Exemplo, quando uma pessoa faz algo de errado, e ela coloca a culpa na sua autoestima. Esse conceito hoje ele está muito intrínseco na nossa sociedade. Por isso que às vezes nós vemos aí pessoas dizendo: olha, tadinho do bandido, ele não tinha um celular, então justifica ele roubar o celular porque ele não teve oportunidade, então tadinho dele. Tadinho do traficante, ele não teve escola, ele não teve oportunidade, tadinho dele, ele não teve um bom pai, cresceu num ambiente muito agressivo, opressor, então ele se transformou no que ele se transformou, porque ele tem uma baixa autoestima. Então ele tem uma necessidade de fazer coisas, mesmo que sejam imorais, ilegais, mas justifica o seu erro. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Do mau comportamento como resultado da baixa autoestima, ela é muito, muito atraente nos dias de hoje.
Então não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com o problema da sociedade. Basta mimar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Porque basicamente é isso que está funcionando na nossa sociedade. Então se uma pessoa não está bem, então você vem e você enche ela de ânimo, né? Você fala assim, você é um vencedor, você vai dar certo, você é lindo, é a tal da pedagogia positiva, né? Você vai ser tudo que você quiser, você é especial, você é maravilhoso, você é o amado, né? E você é uma pessoa linda, e mesmo que seja mentira, mas nós achamos que se nós fizermos isso, você vai inflar a autoestima dessa pessoa, e ela vai se sentir bem, e ela vai ser uma pessoa de sucesso, simplesmente porque ela está com a sua autoestima cheia, inflada. E que ao contrário também é realidade. Se eu for uma pessoa opressora, e eu for uma pessoa que cobra muito, que exige muito, que fala muito, a sua autoestima vai lá embaixo, e agora justifica todo o seu fracasso de vida, porque você teve alguém que desqualificou, e diminuiu você, e desinchou você na sua autoestima. Pode prestar atenção que nossos aconselhamentos, e muitos daqueles que aconselham, basicamente, eles partem dessa premissa. Se alguém não está bem, é só você tentar ajudar ela e falar, não, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, você é especial, você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa vai, nossa. Grande parte das nossas pregações, basicamente, estão assim. O que as pessoas estão buscando muitas vezes num culto? Levantar a sua autoestima. Quando a mensagem a confronta, quando a mensagem aponta seu pecado moral, sua imoralidade como ser humano, e a pessoa ela não saiu dali animada, ela saiu dali confrontada, com o peso da cobrança, ela diz, a mensagem de hoje não foi muito boa. Porque qual que é a régua da boa mensagem? Aquela que faz com que você saia da igreja se sentindo um gigante. Aquela que infla o nosso ego. Basicamente, muitos dos louvores são assim hoje. Nós vivemos em uma era dominada pelo eu. As redes sociais, a cultura do sucesso e a busca pela autoestima mostram que a humanidade vive obcecada pela própria imagem. Essa é a realidade em que vivemos nos dias de hoje. Uma necessidade quase que diária de que eu preciso ser aceito. A cultura do sucesso, a busca da autoestima. Então eu faço tudo, eu me sujeito a tudo para que eu elevo a minha autoestima. Eu me endivido, eu mudo meu corpo, eu compro um carro porque aí eu me sinto mais poderoso. Eu me envolvo em circunstâncias para que eu me sinta valorizado. E a humanidade hoje, ela vive obcecada pela própria imagem. Isso é ego. Vou dar um exemplo, parece que banal, e não se sinta constrangido. É só olhar a rede social. Eu não preciso ir muito longe, é só olhar o próprio celular da pessoa. Eu fico perguntando, a pessoa coloca a foto dela na capa do celular. Ela, toda vez que ela liga o celular, ela olha para ela mesma o tempo todo, o dia todo. A rede social dela só tem foto dela. É uma necessidade o tempo todo de afirmar uma imagem. Agora, o que está por trás disso tudo? É o ego. Paulo diz que o ser humano, sem o evangelho, ele vive uma condição natural doentia. E o ego natural, e isso é ego, ele sempre tenta se provar
se comparar e se justificar. Essa é a condição natural do ego humano. O ego é o seu eu. É a imagem que você tem de si mesmo. E quando Paulo está tratando sobre o orgulho, ele está tratando, na verdade, o ego daquela igreja. Porque o problema de divisão, alguns pecados que estavam acontecendo naquela igreja, a raiz do problema era o ego da igreja. Então ele vem e trata, porque o evangelho, ele confronta uma vida de quem vive para o ego. Qual é a mensagem do evangelho que Jesus disse? Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, uma vida centrada em si, uma vida voltada para si, é uma vida que contradiz uma vida do evangelho. E muitas vezes estamos vivendo, achando que estamos vivendo uma vida de Deus, mas uma vida completamente voltada para nós mesmos. Por quê? Porque o ego, ele é o centro dos nossos corações. Existe um altar dentro do nosso coração, e quem está sentado, controlando a nossa vida, é o ego e não o Senhor. O apóstolo Paulo, ele mostra que o evangelho, ele oferece uma nova maneira de ver a si mesmo. Porque o mundo, ele empurra o homem para dentro de si, para você viver centrado para si. Qual é a mensagem motivacional que o mundo oferece? Olha, você quer descobrir a resposta? Olhe para dentro de você. Aonde o evangelho fala, olha para o Senhor. A própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Mas antes de entendermos que o ego ele deve ser transformado, nós precisamos entender a condição natural do ego humano. O versículo 6 do capítulo 3 de 1ª carta aos Coríntios, Paulo, quando ele está falando com a igreja, olha o que ele diz ali, o versículo 6. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Lembra que eu disse? Havia uma divisão e um partido dentro da igreja dizia assim, eu gosto de Paulo. Paulo é uma bênção. Eu fui discipulado por Paulo. Paulo que me orientou. E aí outro grupo dizia assim, que você não conhece Apolo. Eu sou de Apolo. Apolo é bom demais. Apolo tem um jeito de lidar. Paulo às vezes é muito duro. Apolo é uma pessoa mais pastoral. Então eu gosto de Paulo. E aí ficou os Pauletes e os Apolônios. E aí ele fala assim, cara, não se orgulhe em favor de um ou de outro. Olha, eu gosto do pastor Edmar. O Edmar, quando ele prega, ele conta umas piadas, uns causos. Ele sim é um bom pastor. Não, meu negócio é com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é assim, assado. E aí a gente se torna, por isso que ele começa dizendo, não se vanglorie, ou seja, não se orgulhe, não se encha em relação a isso. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui específica para dizer sobre orgulho, a palavra no original, ela tem uma ideia de que, como se fosse um balão que se enche de ar. Essa palavra orgulho usada por Paulo, não somente aqui, mas em alguns textos do Novo Testamento, ela fala sobre a respeito de como se fosse um pulmão ou uma bexiga que você enche, que você infla. Por isso que é normal a gente usar aquela expressão de quem está cheio de orgulho. Ou, olha, está se achando, está inchado. Olha lá, o peito até cresce, porque a pessoa está tomada de orgulho, ela infla. Por isso que a gente usa muito essas expressões, tem que bombar, né? Tem que falar para a gente se sentir assim.
Algumas pessoas falam, nossa, eu cheguei aqui no culto tão fraquinho, e aí eu saí do culto, uma palavra, e isso, aquilo, eu saí daqui, ó, inchou. Mas o problema é que isso pode esconder um coração orgulhoso. A palavra orgulho aqui é justamente isso. É a mesma palavra usada para o arrogante, para a pessoa cheia de si. Ou seja, a pessoa tomada pelo ego. O orgulho vem do ego. E o que é o ego? O ego é a percepção que uma pessoa tem de si mesma. É a sua identidade, é o seu eu. É a forma como ela se enxerga, ou positivamente ou negativamente. É a tal da autoestima, ou baixa autoestima. E você percebe que toda a nossa sociedade hoje é voltada para isso? Quais são os livros que mais vendem? Os que falam disso. Quais são os palestrantes que mais enchem lugares? Os que só falam disso. Quais são os pregadores ou pregadores que mais têm sucesso? Os que só falam disso. Mas Paulo, ele está dizendo algo completamente contrário. Que se eu quero viver uma vida do Evangelho, o ego não tem vez nesse lugar. É interessante que Paulo fala de 4 condições do ego. O ego pode ser inchado. O ego pode ser vazio. O ego é dolorido. E o ego é ocupado demais consigo mesmo. E somente o Evangelho tem poder de transformar o ego. E o que o Senhor tem nos ensinado nessa série de mensagens sobre ego transformado é que se nós queremos de fato fazer de Cristo nosso Senhor absoluto, nós precisamos sujeitar o nosso ego à cruz de Cristo. Primeira coisa que Paulo nos ensina nisso é que o ego natural do homem é inflado. Ou ele é grande demais, ou ele é vazio ao mesmo tempo. Porque mesmo que ele seja grande, ele é vazio. O ego natural é como um balão que você, cheio de ar. Ele parece grande, mas ao mesmo tempo ele está vazio. Santo Agostinho tem uma frase interessante que ele diz: existe um buraco no coração do homem do tamanho de Deus. E qualquer coisa que você queira encaixar lá, ela sempre vai ficar chacoalhando lá dentro, porque lá só se encaixa o Senhor Deus. Quem está entendendo, diga amém. O orgulho, ele é assim, ele enche o coração, mas ele não enche. O mundo nos ensina a pensar grande e acreditar em si mesmo, mas isso apenas coloca mais ar no balão. Você já viu algumas pessoas que até ensinam isso? Acorde de manhã, vai para frente do espelho, você tem uma baixa autoestima? Você tem uma valorização muito baixa de si mesmo? Está se sentindo mal? Então chegue na frente do espelho e comece: você é maravilhoso. Você é lindo, você é isso, você é aquilo. Se você já tentou isso, você sabe que isso não resolve nada. Porque isso é só você tentando inflar o ego. No final do dia, você vai estar murcho, murcho, murcho. Sabe? Nada sólido o sustenta. E quanto mais inflado o ego, mais frágil ele se torna. Imagine que essa bexiga é o ego. E aí você começa a encher. Vem cá, filho. Você. Corre. Eu não vou encher, não. Você vai encher. Enche para mim o ego. Faz esse favor. Vai enchendo. Enche bastante. Mais. Parou. Segura. Amarra. Se possível. Obrigado. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para esse menino que ajudou. Assim é o ego. Quanto mais inchado ele está,
mais vulnerável fica. Porque agora mais fácil fica de danificar essa bexiga. Assim é o ego do homem, sabe? Aí o problema é o seguinte: Paulo confronta os coríntios porque eles estavam disputando justamente isso. Quem é maior? Eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo? Ah, porque vocês não conheceram Pedro. Pedro sim é um bom homem. Aí algum mais espiritual ainda dizia assim: rapaz, vocês estão discutindo de Paulo, Pedro e Apolo, meu negócio é com Jesus. Você já encontrou gente assim? Hoje tem gente exatamente assim. Tem gente que fala assim: eu sou de tal igreja. Aí o outro fala assim: que você não conhece a minha igreja. Porque a minha igreja, e alguns mais espirituais ainda, eles dizem assim: igreja? Rapaz, meu negócio é com Jesus. Eu nem preciso mais de igreja. Ego inchado. Conhece alguém assim? Você não vai à igreja? Rapaz, para que igreja? E eles colocam numa conotação espiritual, né? Rapaz, meu negócio é com Jesus, eu não preciso de igreja. Eu no meu quarto, eu resolvo a minha vida com Jesus. Mentiroso. No seu quarto você fica vendo pornografia. No seu quarto você se masturba. Nada de ver Jesus naquele lugar. Mas é orgulho. E o pior de tudo é que a vida da maioria das pessoas se resume justamente nisso. Ou você está vazio, ou você está cheio. Mas o Evangelho, ele propõe uma terceira via. O mesmo Espírito vive nos dias de hoje. Nós queremos ser notados, reconhecidos e admirados. O tempo todo. Guarde isso. Nós queremos ser notados. Tudo que nós fazemos para que alguém nos veja. O que justifica uma mulher se vestir às vezes pulando para fora, a saia curtíssima, uma calça, barriguinha de fora? Por que ela faz isso? Porque ela quer ser notada. O ego dela é tão carente que ela tem uma necessidade latente de passar na rua e as pessoas olharem para ela. As pessoas mexerem com ela. Há homens com esse mesmo espírito hoje. Isso é carência. Pessoa centrada no ego. Quer ser reconhecido. O que move a vida dela é reconhecimento. Porque algumas pessoas, elas se envolvem em algumas situações, inclusive na igreja e no ministério, pelo simples fato de ser reconhecida. O dia que não é reconhecido, não serve mais para mim. Eu estou tocando. Olha como eu toco. Olha como é isso. Aí o dia que o pastor falar: você não vai tocar, você só vai ou sentar e ouvir. Nessa igreja eu não fico mais, porque aqui ninguém me reconhece meu talento. Aqui ninguém reconhece o quão bom eu sou. Eu fiz, eu trabalhei, aconteceu e ninguém bateu palma para mim. Eu vou embora porque eu não sou reconhecido. Ninguém dá o valor que eu deveria. Ego puro e admirado. Café da manhã, olha como eu estou lindo. Olha eu indo para o trabalho, olha como eu sou bonito. Agora estou almoçando, olha meu prato de comida. Eu de novo. Eu aqui. Olha eu aqui. Até enjoo. O ego inflado, ele é como um castelo de areia. Ele parece firme, mas qualquer crítica o derruba. Assim é o ego de muita gente. O orgulho, ele não é um sinal de força, mas de fraqueza interior. Parece firme, Pessoas orgulhosas, elas são mais carentes de aprovação.
O ego natural também ele é dolorido. Ele é sensível e competitivo. O ego natural ele não consegue descansar, por isso que a pessoa fica fadigada. Por isso que nós estamos vendo cada dia mais pessoas com burnout, estresse, crise de ansiedade. Cada dia mais. Nada mais é do que um ego que o tempo todo trabalha para ser notado. O tempo todo ele está se comparando. Ele entra, ele se compara, ele abre a internet, o tempo todo ele se compara, ele chega na igreja, ele se compara, ele anda na rua, ele se compara, ele olha a televisão, ele se compara, é o tempo todo. E isso alimenta a competição, ele quer ser melhor, ele quer ser mais notado, ele quer ser melhor visto, ele diz: eu quero ser mais inteligente, mais piedoso, mais capaz. Mas teve uma época aqui na igreja que nós tínhamos um líder competindo quem era melhor do que o outro. Não, porque eu multipliquei mais, porque eu multipliquei mais rápido, porque a minha célula encheu mais, porque a minha equipe é a melhor. Onde já se viu isso? É comum dizermos que alguém nos feriu e feriu os nossos sentimentos. É sim ou não? Ai, alguém feriu o meu sentimento. Mas deixa eu te trazer uma realidade. Os sentimentos não podem ser feridos. O que foi ferido foi o seu ego. O problema é isso. Ai, eu fui ferido dos meus sentimentos. Não, sentimento é sentimento. Sentimento não é afetado por isso. O sentimento é uma expressão de um ego. Então, se você está triste, é porque o seu ego está com problema. Se você está ofendido, porque o ego está com problema. Foi o seu ego que foi mexido. O ego que se sente machucado é o nosso eu, a nossa identidade. O problema é que o resultado disso é dor. Porque a cada vitória há medo de perder. E a cada elogio há pavor de crítica. O problema de quem vive centrado no ego é que ele é sensível e ele tem uma necessidade latente, ele precisa ser elogiado. Mas a mesma pessoa que tem a carência do elogio, quando recebe uma crítica, o destrói. O problema do ego é isso. A crítica nos desestabiliza. É interessante que Paulo diz assim, a mim muito pouco me dá por ser julgado por vós. Ou seja, o ego natural vive em tribunal constante. Quem vive baseado no ego, ele fica o tempo todo como se estivesse numa cadeira de um tribunal e constantemente sendo julgado. Ah, eles gostam de mim, eles não gostam de mim, eles aplaudiram a mim, aqueles não aplaudiram a mim. E aí você fica o tempo todo se sentindo bem ou mal, bem ou mal, bem ou mal. Por quê? Porque uma hora você é elogiado e uma hora você é criticado. E tanto um como o outro mexem. Gente. Mas Paulo se libertou desse tribunal porque ele entendeu que o único julgamento que importa é de Deus. Agora, por que quem tem o ego e é centrado no ego sofre muito com crítica? Porque a crítica, ela afeta a imagem que eu quero produzir. Quando eu vivo centrado no ego, eu vivo centrado de aprovação. Eu tenho uma necessidade de aprovação. E aí o tempo todo eu fico tentando construir uma imagem e passar essa imagem. E a crítica, ela vem para arranhar essa imagem, que nada mais é do que uma coisa chamada reputação. E a gente tem um zelo por reputação. A gente tem um zelo.
A gente fica trabalhando o tempo todo, porque quem vive centrado no ego, ela vive num tribunal constante sendo julgada. Então ela diz assim, olha, eu quero fazer tudo certinho, eu vou fazer tudo certinho, eu sou correto, eu sou honesto, eu faço as coisas certas porque eu não quero ninguém falando de mim e ninguém me julgando por nada. Se enxerga aí, porque eu me enxergo. E aí quando alguém vem e fala alguma coisa, aquele castelo que a gente monta começa a destruir, assim, cai. Onde já se viu? Porque estão querendo destruir a imagem que eu estou querendo produzir. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que a gente quer produzir uma imagem de que nós somos bons. E qualquer coisa que afeta essa imagem, mexe com a gente. Mas é engraçado porque o Evangelho, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você é muito pior do que você imagina que é. E é assim que o Evangelho nos ensina. E por isso que Paulo tinha essa clareza disso. Ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Se fosse nós escrevendo o Evangelho ou uma das cartas, o que nós diríamos? Olha, vocês são pecadores, mas eu sou melhorzinho do que vocês. Porque a gente o tempo todo se compara, sim ou não? Quando a gente vê um pecador mesmo, o que a gente fala? Olha lá, também, né? Olha lá, está sofrendo por causa daquilo. Automaticamente, dentro de si, o ego está dizendo, você não é assim, você é maravilhoso, você não é um salafrário, você não é um pedófilo, você não é um assassino, você não é isso, então você é uma pessoa melhor do que ele. Porque o ego controla você, o ego é essa coisa dentro de você. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu li um livro, Brennan Manning, oriento que os irmãos leiam. O impostor que vive em mim. Lembra disso, pastor Edmar? Nós lemos, né? O impostor que vive em mim. E aí que eu aprendi um pouco sobre isso. Gostoso pregar assim com as mãos assim. Né? Quando você se sente ferido por críticas ou frustrados por não ser notado, isso é ego natural gritando. Mas eu quero te falar uma coisa, deixe Cristo curar essa dor. E tenha certeza que você é aceito por Ele do jeito que você é. O ego natural, ele é obcecado, ele está sempre pensando em si mesmo. O ego natural, ele é vazio porque está constantemente pensando em si mesmo. Ele está sempre medindo, avaliando e comparando. Um ego saudável, ele não chama atenção para si como um corpo. Você percebe que você só presta atenção no seu corpo quando ele começa a doer alguma área, sim ou não? Às vezes você não está com fome, mas o que indica que você está com fome? Dói o estômago. Você sai para fazer uma caminhada, até então você não tem problema algum, mas você sente que o seu dedo está doendo. Quando aquela ponta chama a atenção para si, aí você nota que está ali. O problema do ego é que ele está constantemente doendo, chamando a atenção para si. O tempo todo. Mas quando você é curado, você esquece de si. Preste atenção, quanto tempo da sua vida você gasta pensando em si mesmo? Ou que as pessoas fazem por você, ou contra você, ou a favor de você, ou deixaram de fazer. Você é o centro da história. Quando você senta para falar com alguém, quem é o centro da história? Você sabe o que é vanglória? Vanglória é justamente isso. Paulo começa lá o texto do capítulo 3, versículo 20, justamente. Ele falou, ninguém se vangloria em detrimento a outro. O que é vanglória? Vanglória é o pecado de você falar de si mesmo o tempo todo. Tem gente que você senta com ela, ela só fala dela. Não, porque eu fiz, porque eu falei, porque olha, eu tive a melhor revelação, porque Deus falou comigo. Aí você vai falar um assunto, você vai dar um testemunho, ela fala, não, mas eu também tenho isso aí, ó. Eu quero te falar, não, você não tem ideia. Você fala assim, olha, eu vou viajar, eu estou marcando uma viagem aqui no final do ano. Ele já vira e fala assim, porque você não conhece a minha viagem foi boa, isso aqui. É o tempo todo falando de si. Isso é vanglória, glória para si mesmo. Ele está o tempo todo, né? Está numa roda de conversa, ela quer ser o centro da conversa.
Ela não entende a posição dela, ela quer aparecer mais daqueles que devem aparecer. Isso é vanglória. É interessante que Paulo chega ao ponto de dizer: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ou seja, Paulo não era centrado nele. Por isso que Paulo conseguia passar pelo que ele passava, porque independente do que fizessem, para ele tanto faz. É interessante que lá no capítulo, no final da carta de Timóteo, Paulo está no final do seu ministério, ele fala o seguinte: olha, eu estou terminando o ministério, já estou aqui. Ele estava preso, ele sabia que ele ia morrer, e detalhe, ele estava sozinho. O cara que fez o que fez, o cara edificou a igreja a vida toda, ele abriu igreja, ele levantou pastores, ele construiu um ministério, mas no final da sua vida ele fala: estou sozinho. Mas ele não fala isso com peso. Ele não fala isso com o coração ofendido. Porque Paulo tinha resolvido dentro de si essa questão. Paulo era um cara resolvido. Tanto que ele fala no final da carta a respeito de alguém que ele brigou lá atrás, que foi Marcos. Ele brigou com Marcos, ele discutiu com Marcos e pôr Marcos para correr. Só que lá na frente ele fala assim: olha, faz o seguinte, traz Marcos também. Traz Marcos. Gente resolvida não tem problema com circunstâncias assim. Esses dias eu vi uma analogia do Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, que eu fiquei assim, ó, uau. Ele falando a respeito do Salmo 23. Ele falou: como começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar por verdes pastos. E ele fala assim: é o caminho da vida daquele com Deus. Eu começo caminhando com o Senhor, eu começo como ovelha sendo ensinado, alimentado, nutrido pelo Senhor, mas aí eu passo para o vale da sombra da morte, ou seja, os processos que Deus me leva para me transformar naquilo que Deus quer que eu seja. E ele termina o Salmo dizendo: preparas uma mesa perante o meu inimigo. E eu sempre imaginei isso. A gente pensa assim: eu vou estar bem, que nem aquela música lá, né? Lembra daquela música? Qual que é a música? Sabor de Mel. Eu vou estar no palco e você aí, e você vai ser obrigado a me aplaudir no meu sucesso, e quando eu estiver no auge do meu sucesso, eu também estarei no auge da minha arrogância, e eu falei: tá vendo? Eu venci, você não. Preparas uma mesa perante o inimigo. O que a gente diz? Que eu vou sentar, Deus vai colocar os meus inimigos. Eu falei: aí, seus trouxa. Eu pensava assim. Mas sabe qual é a realidade? Você vai ser transformado a tal ponto, se tornar tão parecido com Jesus, que quando você estiver próximo dos seus inimigos, você vai falar assim: ó, vem para a mesa, senta aqui, compartilha comigo. Aquilo que Deus tem me dado, eu vou desfrutar com vocês. Porque aí eu me tornei parecido com Jesus. Aonde está o ego aí? Lá enfiado embaixo da cruz. C.S. Lewis fala algo muito interessante num dos seus livros sobre orgulho, que diz assim: o orgulho não se satisfaz em ter coisas, mas tê-las em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas e bonitas, mas isso não é verdade. Ele diz: elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não existiria motivo de nos orgulharmos. Isso é libertador. Não significa que ele se despreza, mas não vive centrado em si mesmo. É simplesmente viver para Cristo. Por isso que o mesmo Paulo escreve: não vivo eu, mas eu vivo em Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele me deu uma nova natureza. Eu sou uma nova pessoa. Por isso que complexo de inferioridade ou complexo de superioridade é a mesma coisa. Ou você vai se sentir melhor, ou você vai se sentir pior quando você se compara com alguém.
Enquanto o seu foco for você mesmo, seu desempenho, sua reputação, sua imagem, você e eu ainda seremos escravos do ego. Nós seremos escravos das críticas e dos elogios. Uma vez eu ouvi a história de um pregador que desceu depois da mensagem muito bem pregada, e alguém veio e bateu nas costas dele e falou assim: pastor, sua pregação foi maravilhosa. Ele virou para a pessoa e falou: obrigado, o diabo acabou de falar isso para mim também. Mas quando Cristo se torna o centro do nosso ego, a gente passa a viver uma vida de descanso. Você está entendendo o que é descanso? E o ego natural, ele precisa ser transformado. A cura não vem de nós tentarmos ser humildes, mas olhar para o Evangelho. O Evangelho nos ensina que somos pecadores demais para nos orgulhar e amados demais para nos desesperar. E aí Paulo termina dizendo, o louvor pode subir rapidamente: o que te faz diferente? Ele faz uma pergunta, está ali no capítulo 3, capítulo 4, perdão. No versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se não fosse? Essa é a chave. Paulo, ele traz o ensinamento e ele faz 3 perguntas. O que te faz diferente? Por que eu me comparo se eu não sou diferente? O fato de nós sermos diferentes é porque Deus nos fez diferente. Por que eu quero ser igual? Isso é a verdadeira identidade em Cristo. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou ou devo ser. Eu sou aquilo que Cristo chamou eu para ser. E o Senhor, Ele respeita essa diferença. Uns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos. Qual é o problema? São mais sensíveis, outros menos sensíveis. Qual é o problema? Você foi feito assim. Na multiforme graça de Deus, nós somos a imagem do Senhor. E a imagem do Senhor, ela não é algo absoluto, é multiforme. Por isso que Deus se apresenta como 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cada um de uma forma diferente. Não são 3 pessoas, é uma pessoa só, de 3 formas diferentes. Estou aqui simplificando a Trindade. Quando você vive dessa forma, entende que a graça do Senhor que te fez, a comparação perde o sentido, a competição se torna ridícula e a nossa vida se torna leve. A humildade verdadeira é a resposta de quem entendeu tudo, que é dom de Deus. É a graça do Senhor. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça do Senhor. O ego natural, ele é uma prisão. Ele vive inflado pela vaidade, dolorido pela comparação e vazio pela falta de sentido. Mas o Evangelho nos oferece um novo caminho, que é o ego transformado, que não busca se afirmar. Eu não faço nada para ser reconhecido, eu faço porque Deus me chamou para fazer e me capacitou para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Ponto. Porque nós, em Cristo, já estamos definidos por Ele. E a verdadeira humildade não é pensar menos em si mesmo ou mais em si mesmo. A verdadeira humildade é não pensar em si. Que coisa.
Quando o evangelho ocupa o coração, o ego encontra o seu lugar. Não no centro, mas aos pés da cruz. Eu quero te convidar, fique de pé.